Falando bem sério, é muito bom poder sentar e começar um vídeo que eu sei que vai ser uma conversa profunda, como se eu estivesse falando com uma pessoa que eu gosto muito. Acredito que esse é o propósito desse canal aqui no YouTube. Pela capa e pelo título, acredito que foi o suficiente para trazer você até aqui, porque o assunto mais falado da internet é IA, inteligência artificial. O que vai acontecer? Como vai ser? O que está acontecendo? Como prever o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos? Mas basicamente o que eu quero trazer aqui é como afastar o medo da IA, porque o que acontece que eu acredito que vem demais na internet hoje é o medo. O medo vende muito. Assim como jornais vendem medo, seja na televisão ou na internet, qualquer pessoa compra medo muito mais do que fé. É aquela famosa frase, né? Se alguém falar pra você que tem macumba na porta da sua casa, você acredita muito mais do que se eu falar pra você que você vai ser abençoado nos próximos meses com fortuna de dinheiro ou com uma mentalidade próspera. O que acontece é que eu trabalho no audiovisual há mais de 4 anos e eu consigo falar com propriedade as coisas que eu conquistei desde o primeiro ano até agora. E hoje, fazendo pouco mais de 10 mil reais, eu sei que levou um tempo para isso acontecer. Ainda hoje eu consigo ter tempo para trabalhar em coisas diferentes, como operar opções no mercado de ações, por exemplo, no mercado financeiro, mas eu sei o que custou para mim para chegar até aqui. E às vezes as pessoas olham para essa situação, olham para IA e falam: cara, acabou o meu trabalho, acabou tudo o que eu poderia fazer para esse mercado. E não é bem assim. Por que a IA está assustando tanta gente? Na minha opinião, na minha visão, eu vou ser bem sincero com isso. No começo da minha carreira eu pensei exatamente assim: se eu não tiver resultado nos próximos 3 ou 6 meses, não ganhar muito dinheiro, eu vou sair. Mas o próprio Gary Vee fala que a gente precisa ter mais paciência. No inglês, lack patience é basicamente falta de paciência. E eu hoje com 24 anos entendo que a minha geração e a geração que tá vindo agora quer as coisas tudo para ontem. E isso basicamente vai na contramão do sucesso. Gente, existem muitas possibilidades de você explodir o seu negócio dentro de pouco tempo, mas isso é uma exceção. Não é a maioria das pessoas que conseguem fazer isso. Se 10 mil pessoas tentarem lançar a próxima marca de carro elétrico, não é as 10 mil que vão conseguir explodir do dia para noite, não. Muito pelo contrário, a minoria das pessoas vão conseguir explodir do dia para noite. Então você precisa trabalhar dia e noite durante meses, talvez anos, para você conseguir testar se aquilo vai dar resultado ou não. Tá, eu falei tudo isso, mas basicamente qual que é o resumo de toda essa ópera? O que acontece é quando as pessoas veem um vídeo que foi criado por inteligência artificial, elas falam: pô, eu vou perder meu trabalho pela inteligência artificial. Mas o que muitas pessoas não entendem é que não apenas digitar um prompt, você precisa estudar como que você vai criar aquele vídeo ou como que você vai criar aquela imagem. E já deixando bem claro, alguns tipos de nicho não precisam desse tipo de conteúdo criado por inteligência artificial. Por exemplo, eu produzo conteúdo de carros e os carros são carros usados, carros de revenda. Um carro é diferente do outro. Como que eu vou gerar o conteúdo de um carro que tem um ralado na roda? De um carro que tem um teto solar e o outro que não tem? Então são muitas nuances, muitas coisas pequenas pra gente entrar em detalhes nesse vídeo, mas eu quero abordar num contexto grande, num contexto que possa levar você a raciocinar com mais inteligência durante esse vídeo. O que acontece é que eu tenho percebido muito, inclusive agora é dia 28 de maio, às 8 horas e 37 minutos. Essa é a data que eu tô gravando esse vídeo. Eu tava, antes de começar a gravar esse vídeo, mexendo no celular, vendo memes no Instagram. E é exatamente isso que tá acontecendo nessa geração. A Virgínia terminou com o Zé Felipe. Mas porra, o que isso tem a ver com a minha vida? Não tem nada a ver com a minha vida. Ou seja, as pessoas estão focadas em outras coisas, enquanto a tecnologia está correndo e muita gente não está se dando conta de como que elas podem trabalhar com a tecnologia. Por isso que elas ficam assustadas, achando que no futuro elas vão ter que trabalhar
para a tecnologia. Isso é o posicionamento de uma pessoa consumidora, aquela pessoa que não cria. E é exatamente por isso que eu tô criando esse vídeo, porque eu tive que tomar uma atitude, uma iniciativa. Cara, eu já tenho 24 anos, daqui a pouco eu vou ter 28, depois 30, vou ter um filho, e eu não comecei a falar, não comecei a mostrar o meu conteúdo. E eu quero que esse vídeo no futuro seja assistido pelos meus netos, bisnetos, filhos, que seja, mas que isso seja uma forma de produzir, porque sabe qual que é a minha previsão disso tudo? Lá na frente vão ter influenciadores de IA, e o que vai acontecer é que as pessoas vão sentir falta das pessoas reais. Pode anotar o que eu tô falando para depois vocês não falarem que eu sou gênio. Quantos anos tem a sua carreira? Basicamente, quando eu comecei a gravar carros, e aí sim eu comecei a produzir um negócio mais fino mesmo, detalhe por detalhe, fazer edições no Premiere, eu comecei a perceber que essa carreira, ela precisa ser longa. E para mim conseguir entregar tudo aquilo que eu acredito que seja real, eu preciso estudar mais e mais. A minha referência como filmmakers e diretores são os Abdala Brothers, aqui do Brasil. Os caras mandam muito bem. Apesar de terem começado muito jovens a carreira deles, eu percebi que os trabalhos, os projetos mais fodas que os caras criaram levaram tempo. Pra eles chegarem na Porsche, para eles chegarem na Letícia Buffoni, na Red Bull, enfim, levou tempo. Então toda a carreira leva tempo, seja o day trader, seja o videomaker, seja o fotógrafo e o designer. A pergunta que fica nessa parte do vídeo é: quantos anos tem a sua carreira? Uma coisa que eu acredito que é prejudicial para muita gente, inclusive foi para mim também, eu já tive prejuízo financeiro com relação a isso. O núcleo desse vídeo é sobre IA, e é exatamente sobre isso que esse último tópico se trata. Às vezes eu me comparo com as pessoas que estão próximas de mim. Uma pessoa que tem um carro foda, uma moto foda, uma casa foda, uma mulher, filho, sei lá. Só que às vezes essa pessoa não quer aquilo que eu quero pra minha vida. Essa pessoa não tem o mesmo propósito que eu estou buscando encontrar na minha própria vida. E às vezes a gente se compara com outras pessoas. Aldrey, mas o que isso tem a ver com inteligência artificial? O que acontece no mercado nos dias atuais é que as pessoas publicam anúncios assim: quer criar vídeos realistas como esse, apenas utilizando IA, compre o meu curso XYZ. E essa venda de visão, essa venda de resultado, você vai ficar rico fazendo X coisas, te coloca em comparação a uma pessoa que está próxima de você, uma pessoa que você acompanha no Instagram ou algo assim. Tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Você precisa ter paciência na jornada. Você precisa entender que seja inteligência artificial, que está avançando muito rápido, nada disso vai mudar o seu resultado, o resultado da sua carreira, mesmo se você colocar horas e horas. Não vai ser da noite pro dia. Talvez se você trabalhar 12 a 14 horas por dia, com certeza você vai ter um resultado antes se você trabalhasse 8 horas a 10 horas por dia. Então, para de se comparar com outras pessoas. A inteligência artificial não vai fazer com que você tenha um carrão dos sonhos, uma casona dos sonhos. Gente, calma. Eu acredito que isso também é algo pra gente abrir nossos olhos e entender o porquê que Deus sempre fala pra gente viver com o coração limpo e sincero perante a Ele. Porque às vezes a gente tá tão maluco com as informações que a gente vê no celular que a gente acaba esquecendo da nossa realidade. Eu espero que esse vídeo alcance você com o coração vazio, com o coração limpo e calmo para entender a mensagem que eu tô falando. E não se esquece de se inscrever nesse canal. Essa narrativa é um pouco diferente, mas eu acho que vai fazer sentido para muita gente.